Se você ainda usa o Excel por causa das tabelas dinâmicas e acha que com a implantação de uma ferramenta como o Power BI você vai perder flexibilidade nas suas análises, saiba que você pode estar muito enganado. Você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter relatórios incríveis no Power BI, dinâmicos, interativos, com atualização automática, com os dados validados, que você não tem que pôr a mão e sempre disponível e acessível a qualquer hora e em qualquer lugar, com a flexibilidade que você teria dentro do Excel. Eu sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e eu estou aqui para te mostrar, para você que quer aprender a criar relatórios incríveis com o Power BI, automatizados, sem ficar dependendo de TI e podendo fazer isso de uma forma prática, rápida e dinâmica e parar de perder tempo criando relatórios, criando e atualizando sempre os mesmos relatórios. Dá uma olhada naquilo que a gente pode fazer aqui dentro do Power BI, e é o que eu vou te ensinar hoje. Às vezes você tem a necessidade de, dentro de uma análise, visualizar esses dados de diferentes formas, às vezes por faturamento bruto, às vezes por faturamento líquido, por margem, por quantidade ou qualquer outra variável, levando aí para a sua área de negócio. E aí eu posso deixar que todos esses gráficos respondam a uma seleção e troque todos os seus valores de acordo com o que eu selecionei aqui dentro do meu dashboard. E eu posso também ainda personalizar cada gráfico. Como usuário, como leitor do relatório, eu posso personalizar cada gráfico para ver aquilo que eu quero da forma que eu quero. Por exemplo, posso trocar aqui em um gráfico de clientes, eu quero alternar aqui e ao invés de eu visualizar isso por cliente, eu quero visualizar isso por produto. E eu vou alternar aqui, vou colocar, por exemplo, aqui o grupo de produtos e o meu relatório está personalizado, só para mim, sem mexer no original, sem mexer naquilo que os outros usuários visualizam. E a qualquer momento, caso eu queira, eu posso voltar aqui o meu relatório para a minha situação original. Então isso entrega muito poder de análise para todos os usuários. A mesma coisa eu posso fazer aqui também para tabelas. Eu posso alternar a minha tabela e trocar aqui todos os valores da minha tabela através da mesma personalização aqui, como se fosse uma tabela dinâmica. Eu posso criar, personalizar e criar os meus cálculos. Então é isso que nós vamos ver hoje neste vídeo, como você pode preparar o seu relatório para que os usuários possam personalizar cada uma das suas visualizações. Antes de começar o vídeo, não esquece de dar um like aqui no vídeo, de se inscrever no nosso canal e de deixar aqui nos comentários o que você achou desse conhecimento, se você já conhecia esses recursos, se você já usa esses recursos e o que as pessoas dizem desses recursos aqui. Então, vamos lá para o vídeo? Então, a primeira alternativa para que o usuário possa ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de poder na análise, é criarmos aqui uma medida dinâmica. E o que seria uma medida dinâmica? É uma medida onde eu posso alternar em tempo de execução, em tempo de análise do relatório, qual é o dado, qual é a informação que eu estou vendo naquela análise. Por exemplo, uma coisa comum é eu querer analisar as minhas vendas por faturamento bruto, faturamento líquido, só a margem, só a quantidade, ou qualquer outra medida. Isso serve para qualquer tipo de análise. E quando eu crio um gráfico aqui, o meu gráfico ele vai sempre estar definido qual é o valor que vai determinar aqui o tamanho da minha barra, a altura da linha, etc. Esse valor eu não consigo mudar em tempo de execução por padrão no Power BI. Então, se eu quiser trocar esses gráficos para ver o faturamento líquido, eu teria que vir aqui, tirar o faturamento bruto e trazer para cá o faturamento líquido. E aí o meu gráfico passa a ser faturamento líquido. Quando eu faço isso, eu perco a flexibilidade das minhas análises. Então é comum em alguns BIs a gente ver o mesmo gráfico repetido 3 ou 4 vezes, mostrando ali o faturamento bruto, faturamento líquido, margem, quantidade e outras medidas que eu tenho dentro dessa análise. O que eu vou mostrar para vocês é uma forma de você alternar a análise que você está fazendo em todos os gráficos de uma única vez, de forma rápida, prática e segura para os seus dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui as minhas medidas. E eu já tenho criado aqui a minha medida de faturamento bruto, faturamento líquido, de margem e de quantidade. Essas medidas, elas são simples e são direto lá na minha base como uma medida padrão. E aí depois disso, eu vou criar uma medida que possa
escolher qual medida eu vou mostrar em cada gráfico. Para isso, eu vou precisar de uma seleção, eu vou precisar de um filtro, onde eu vou mostrar para que a pessoa selecione se ela quer ver faturamento bruto, faturamento líquido, margem ou quantidade. Então, para isso, eu vou inserir aqui, inserir dados, e vou criar uma tabela aqui, chamada de seleção, e vou colocar aqui aquilo que eu quero ver. Por exemplo, vou deixar reduzido aqui, faturamento bruto, faturamento líquido, margem e quantidade. E aqui eu vou colocar também, olha, uma coluna para definir a ordem de exibição, porque senão ele vai exibir aqui em ordem alfabética. Aqui não vai ter nenhum problema, ele seria em ordem alfabética mesmo, mas é muito legal criar essa coluna caso você tenha necessidade de exibir numa ordem específica. Então eu vou chamar aqui essa primeira coluna de seleção e a segunda coluna de ordem. E vou criar e carregar essa tabela aqui para dentro da minha base. Carregada a minha tabela, eu tenho aqui agora as minhas opções, meus dados. Eu vou criar aqui então uma segmentação de dados e vou trazer a minha seleção para cá. Essa segmentação de dados, ela vai fazer sentido quando eu visualizar para que eu selecione apenas um item de cada vez e eu sempre tenha um item selecionado. Então eu vou aqui no controle de seleção, seleção única. E aí eu nunca vou conseguir tirar a seleção e nunca, mesmo com Ctrl, selecionar dois itens ao mesmo tempo. Vou tirar aqui também a tela de fundo na formatação para manter o padrão e vou deixar a minha seleção aqui no cantinho para que os usuários possam selecionar que tipo de medida eles querem ver aqui dentro desse relatório. Bom, agora eu preciso saber o que está selecionado para definir quais das medidas eu vou exibir aqui. E aí então agora eu vou criar uma nova medida, vou chamar essa medida de valor e vou colocar aqui, olha, um teste lógico. Então eu vou testar o valor que está selecionado aqui no meu filtro, na minha segmentação de dados, e vou escolher a medida que eu quero exibir de acordo com a seleção aqui. Então eu vou colocar aqui, olha, um se, um if, e aí eu vou usar uma função chamada selectedValue para testar, para pegar ali o valor que está selecionado dentro do meu campo seleção. Então, ou seja, quando eu estou selecionado aqui faturamento bruto, esta função selectedValue volta aqui para mim o texto desta seleção. Se ela for igual a faturamento bruto, eu retorno a medida faturamento bruto. Se não, faço um outro if aqui, selectedValue seleção igual a faturamento líquido, eu retorno aqui faturamento líquido. E o último if, se selectedValue de seleção for igual margem, eu retorno a margem. Se não, eu retorno a quantidade. E aí eu terminei aqui a minha seleção. Então, quando eu mudar a minha seleção aqui, a minha medida de valor, ela vai escolher aqui qual é o item, qual é a medida que eu vou exibir dentro dos meus gráficos. Vamos fazer o seguinte aqui, olha, vamos testar isso. Vamos colocar aqui um cartão. Esse cartão ficou aqui no cantinho embaixo, vou trazer ele para cá. E vou mostrar aqui, olha, o meu valor. Ok? Aqui eu estou com faturamento bruto, então ele está mostrando aqui os 15 milhões. Se eu colocar faturamento líquido, tiro os impostos, ele tirou, está exibindo agora faturamento líquido. Quando eu colocar margem, ele exibe a minha margem, e quando eu colocar a quantidade, ele exibe aqui a minha quantidade. Ok? E agora ficou simples. O que eu vou fazer aqui é tirar o cartão aqui de teste. Em cada local onde eu quero que essa medida seja aplicada,
eu vou substituir pela minha medida dinâmica. Então vamos lá. Tiro aqui, olha, o meu faturamento bruto e coloco aqui o valor da minha medida que está selecionada. Venho aqui no gráfico por cliente, tiro o faturamento bruto e coloco aqui o valor. No gráfico aqui por tempo, tiro o faturamento bruto e coloco aqui também o meu valor. Por vendedor, a mesma coisa. E aqui, por grupo e categoria de produto, a mesma coisa. Tiro o faturamento bruto e trago para cá o valor. Tá? Então agora todos os meus gráficos, eles respondem de acordo com o padrão que eu tenho aqui e o que eu criei aqui dentro do meu relatório. Tá? Importante também que você possa colocar aqui, né, dentro dessa seleção, você possa colocar também um título de gráfico dinâmico, um título de relatório dinâmico, para mostrar aquilo que está selecionado dentro do seu gráfico. Então isso aqui resolve muitos problemas para aqueles usuários que querem, ora visualizar por faturamento líquido, faturamento bruto, por quantidade, por margem ou qualquer outra variável. Vou fazer aqui também na página 2, dentro de uma tabela, o que seria aqui um pouquinho mais parecido com a tabela dinâmica. Então eu vou tirar aqui também o meu faturamento bruto, vou colocar aqui o valor, e aí eu tenho aqui também, de forma dinâmica, aquilo que eu quero exibir. E vou sincronizar também esse filtro aqui, esta seleção, aqui dentro da minha aba de vendas. Então aqui, vamos arrumar aqui, vamos trazer esses itens um pouquinho para baixo aqui. E aqui eu tenho então de forma dinâmica as minhas visualizações também, sincronizadas aqui com a página 1. Então se eu tiver selecionado faturamento líquido, aqui eu também vejo tudo de faturamento líquido, ok? Isso daqui, então, resolve muita coisa. Mas isso não é tudo, né? Porque a tabela dinâmica, ela te permite personalizar também o eixo do gráfico, ou numa tabela, também te permite personalizar as linhas ou colunas de uma tabela. E aí, quando você entrega para aquela pessoa que vai fazer a análise, muitas vezes ela olha e fala, eu queria ter a flexibilidade, a possibilidade de poder também trocar aqui os eixos e ver a tabela do jeito que eu quero. A gente sabe que isso muitas vezes é quase que desnecessário. Se o BI está bem feito, ele está entregando todas as análises necessárias para aquela área, para aquela pessoa, de forma automática. Mas muitas vezes uma flexibilidadezinha ajuda. E aí a equipe do Power BI desenvolveu também uma solução para esse usuário que quer ter mais flexibilidade e quer poder alterar o tipo de tabela que ele está vendo em tempo real, sob demanda, sem ter que ficar solicitando nada para ninguém. Como que a gente pode fazer isso e como que o usuário pode ter esse acesso? Primeiro, ele não vai precisar do Power BI Desktop, ele não vai precisar editar o relatório, ele vai mexer somente no relatório dele, não vai alterar o relatório para todo mundo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é habilitar esta função no relatório que não vem habilitada por padrão. E aí eu habilito para cada relatório. Então vamos lá em Arquivo, Opções e Configurações, Opções novamente. Vou lá em Arquivo Atual e Configurações do relatório. E vou navegar aqui, olha, na opção Personalizar visuais. Permitir que os leitores do relatório personalizem os visuais de acordo com a necessidade deles. Quando eu habilito aqui, este relatório vai habilitar uma nova função de permitir que os usuários editem os relatórios. Então, os leitores do relatório vão poder personalizar suas visões. O mais legal disso é que ele personaliza a visão dele. Ele não mexe no relatório para todo mundo. Então, só a visão dele vai ser alterada. E ele tem a possibilidade, a qualquer momento, de voltar também para a visão padrão. A partir do momento que eu habilitei esta opção, ele já está pronto. Quando eu publicar o relatório, essa opção já está habilitada para todo mundo. E aí você vai entender também, quando você estiver usando essa opção de personalizar o relatório, aquilo que eu sempre falo, dentro dos nossos treinamentos, de você utilizar nomes amigáveis nas tabelas. Então, o nome da tabela, ela tem que ter um sentido para o usuário, para aquela pessoa que está lendo o relatório. O nome de cada coluna da sua tabela também tem que ter um nome que faça sentido para ele. E o nome de cada medida, de cada cálculo que você tem dentro do seu relatório,
também tem que ter um nome que faça sentido para quem está lendo esse relatório. Aquelas opções muito comuns por aí, de você chamar de calendário, clientes, de produto, de vendedor, F vendas, F metas, esses D para dizer o que é uma dimensão, ou DIN, ou F, FT para dizer o que é fato, faz sentido para quem desenvolve o relatório, mas para quem está analisando o relatório, não precisa ter esses dados, né? Não precisa ter essas siglas, fica ruim para visualização. Então, use nomes intuitivos em todas as suas tabelas, esquece essas siglas de TI, usadas por TI, e use aqui o nome mais intuitivo pensando em quem vai acessar o seu relatório. E vamos ver então como fica isso lá na web. Eu vou publicar o meu relatório e vamos acessar esse relatório lá na web. Bom, eu já publiquei o meu relatório aqui e agora eu já estou com ele habilitado e pronto dentro do serviço do Power BI. Eu estou acessando esse relatório como um usuário comum. Estou usando aqui uma licença do Power BI Pro e tenho acesso de leitura no meu relatório. Então aqui eu já tenho a opção de analisar os meus dados e visualizar aqui todos eles, selecionando a medida que eu quero, como eu quero visualizar esses dados. Mas eu tenho mais uma opção agora, eu tenho a opção de personalizar esse relatório. Então, quando eu passo aqui sobre cada gráfico, eu tenho essa opção aqui de personalizar este visual. E isso vai fazer muito mais sentido também quando a gente estiver olhando aqui dentro de uma tabela, que aí eu tenho uma característica aqui muito parecida com a tabela dinâmica. Vamos fazer primeiro aqui dentro de um gráfico. Eu tenho aqui as minhas vendas por cliente, mas eu queria ver as minhas vendas aqui por cidade, por exemplo. Então eu posso clicar aqui em personalizar esse visual e ele aparece aqui, olha, o tipo de gráfico, que eu posso alternar aqui o tipo de gráfico, mudar somente para este gráfico, mudar o eixo e mudar aqui também o valor que eu estou tendo para esta análise. Então eu vou mudar o eixo aqui e vou selecionar aqui o estado ou a cidade desse relatório. E aqui que faz todo sentido, aquilo que eu acabei de falar, sobre usar nomes práticos, intuitivos e que digam para o usuário final aquilo que ele está procurando. Imagina que chato, quando eu abro aqui, ao invés de eu ver aqui todos os meus campos com uma forma simples e clara, eu vou ter aqui D cliente, D calendário, F faturas, não faz o menor sentido, ok? Então use nomes simples. E aqui então, olha, seleciono cidade, seleciono aqui país, estado, vou colocar aqui o estado e eu tenho um gráfico de acordo com o que o usuário quiser. E aqui então eu tenho o meu gráfico personalizado. A qualquer momento, o usuário que fez essa personalização pode voltar aqui para o gráfico original que foi entregue no relatório para ele. Tá? Quando ele fizer essa personalização, também essa personalização vale somente para o relatório dele. E aqui na tabela, a gente tem a mesma coisa, só que aqui eu tenho todas as possibilidades de uma tabela dinâmica. Eu vou definir aqui quais são as colunas que eu quero visualizar, quais são as linhas que eu quero visualizar e quais são os valores que eu quero visualizar. Vamos trocar aqui, olha, eu tenho aqui uma tabela dinâmica por produto, eu não quero ver produto, então eu quero remover aqui os campos de produto e eu quero visualizar aqui nas linhas por estado, por cidade e por cliente. E aí eu personalizei. Aqui em cima eu quero, ao invés de períodos, vamos remover aqui os campos. E aqui eu quero visualizar por tipo de produto. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui em produtos. Eu quero ver por grupo de produto. E pronto, eu tenho aqui os meus grupos de produtos, os meus estados, terminei a minha personalização no melhor estilo de tabela dinâmica e eu tenho aqui todos os meus dados disponíveis, dinâmicos e etc. Eu quero mudar também, ao invés de valores, eu quero colocar aqui o faturamento líquido. Vou tirar aqui a minha medida personalizada que nós criamos e eu vou colocar aqui, olha, nas minhas medidas, dentro de dinâmica, eu quero colocar aqui o faturamento líquido e também
a quantidade. Pronto, está pronta a minha tabela dinâmica do jeito que eu quero. Eu preciso ter aqui, para que fique mais claro, para que fique mais prático, todos os cálculos prontos. Então, o que é faturamento bruto, o que é faturamento líquido, o que é margem, todas essas regras de cálculo já têm que estar definidas lá dentro do BI para evitar erros. Mas e se eu não tiver, se estiver faltando alguma coisa? Ah, está faltando aqui, eu queria saber a quantidade de clientes por estado e que compraram cada tipo de produto. E eu não calculei isso, eu não tenho isso definido dentro do BI. E aí, se eu quiser personalizar, então, com algum cálculo que não tenha sido feito, eu também posso criar cálculos simples, como em uma tabela dinâmica, e trazer eles para cá. Olha só, eu vou personalizar aqui. Eu não tenho aqui dentro da minha base a quantidade de clientes que comprou cada tipo de produto. Eu queria ver isso aqui. Então, eu posso trazer para cá. Eu vou remover aqui os campos. Removo aqui os dois campos que estavam na minha tabela dinâmica. E trago aqui, olha, um novo campo, onde eu vou trazer aqui, por exemplo, das minhas faturas, o código do cliente que comprou aquele item. E aí eu posso, clicando aqui nos três pontinhos, selecionar o tipo de cálculo que eu quero. Se eu quero somar, tirar a média, mínimo, máximo, ou contagem, no caso aqui eu quero uma contagem distinta de cada cliente que comprou cada tipo de produto. Então eu tenho aqui, por exemplo, olha, aqui no Rio de Janeiro, 7 clientes compraram baixo, 21 clientes em São Paulo, aí violão aqui praticamente todos os estados compraram, com 25 clientes em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro e cada um dos demais estados. Então eu tenho total flexibilidade de poder alternar as minhas visões, alternar as minhas análises, como se eu tivesse na minha mão uma tabela dinâmica do Excel. Com a grande vantagem, aqui a gente tem dados validados, atualizados, com atualização automática e diminuindo absurdamente a chance de erros dentro do seu relatório. Então, se você conhece aquele usuário que não aceita migrar para o Power BI porque ele não quer perder a flexibilidade que ele tem no Excel, saiba que ele tem aqui muito mais poder, muito mais capacidade, não tem limite de tamanho de dados, pode ter tudo isso automatizado, simples, claro, direto e dentro do Power BI, acessível a qualquer hora, em qualquer lugar, até mesmo dentro do seu celular. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido esse vídeo e tenha aprendido um pouquinho de como você pode entregar mais poder de análise para o seu usuário, para que ele não fique te pedindo o tempo todo acesso aos dados para que ele possa fazer aí tabelas dinâmicas. Então não esquece também de dar um like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acha que também vão aproveitar. Grande abraço e até o próximo vídeo.